Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 12 de maio de 2023, estamos nós reunidas para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo, a segunda parte, capítulo 25, intitulado Evocações. Iniciamos a semana, nosso estudo anterior, Espíritos que se podem evocar. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será dupla hoje. São dois corações que desejam orar, que será a nossa Mita e a Carla. A Mita começa e a Carlinha finaliza a nossa oração. E assim vocês poderão ouvir essas duas vozes da tia Mita e a tia Carla. Alegria, Jesus, é o que nos define. Graças te damos pela oportunidade, por termos aceito o teu convite, por estarmos aqui reunidos em teu nome, que com certeza a tua presença está entre nós. Te agradecemos pela vida, pelos bens e especialmente nesta semana pelas mães. A Mãe Santíssima, a nossa mãe, quem tem a sua encarnada, quem tem a sua desencarnada, pensa nela, manda uma flor, um grande abraço e uma gratidão. E com o coração cheio de gratidão, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade e esse amor que tu sempre nos dirige, nos conforta e nos alimenta. Ajuda-nos a entender as lições e nos prepararmos para a vida futura, a vida espiritual. Que assim seja. A parentela espiritual, né, Carlinha? Vamos lá, então. Nós estamos no 275. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Eu iniciei a semana passada, nós iniciamos, porque eu não faço nada sozinha. Mas eu vou voltar no iniciozinho desse terceiro parágrafo, tá? 1, 2, 3. As causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, no caráter da pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação e, finalmente, no objetivo. Só que ele deu 4 pontos para a evocação. Primeiro, qual é o primeiro? A natureza do médium. Porque para a evocação eu tenho que ter médios específicos, com essa predisposição orgânica para isso. Segundo, o caráter de quem está evocando, que é o dialogador. Caráter dele, olha só. Terceiro, o meio, o grupo que está inserido, né? Em que se faz a evocação e, finalmente, o porquê, o objetivo. Alguns médios recebem, mais particularmente, comunicações de seus espíritos familiares. Já explicamos isso a semana passada. Não está pensando que é pai, mãe, não é nada disso. Espíritos de afinidade, vamos dizer, do seu grupo, que podem ser mais ou menos elevados. Aí vai depender do médium. Você imagina quais são os espíritos familiares de um Chico Xavier? Agora pensa os espíritos familiares da Conceição. Aí vai depender. Não é verdade? Outros se mostram aptos a servir de intermediário a todos os espíritos, outros médios. Então ele já percebeu. Tem médico que tem capacidade de receber só os espíritos familiares. Outros não. Outros recebem todos os espíritos. Dependendo isto da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito evocado. Porque tem espírito que de repente eu não gosto dessa menina, não. Não vai levar, não. Essa menina é a médium, entendeu? Ou o próprio médium. Então é por isso que por que nós temos um Emmanuel psicografando pelo Chico Xavier? Por que nós temos uma Maria Dolores psicografando por Francisco Xavier? Por que nós temos um Humberto de Campos psicografando? Entendeu? A simpatia que esse homem exerce, que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito evocado, o qual pode tomá-lo por intérprete, com prazer ou com repugnância, o médium. Isto também depende, a abstração feita das qualidades íntimas do médium. Olha aqui, qualidades íntimas do médium. Essa qualidade é o quê? Moral, gente. É a frase: espírito nobre não fala por boca suja.
Isto também depende da abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade mediúnica, tá? Então, esse desenvolvimento da faculdade mediúnica, esse desenvolvimento, gente, é a prática. A gente, somos médios ostensivos? Tá, eu sou médio ostensivo, mas você precisa desenvolver isso. Desenvolver, ou seja, tornar melhor, aprimorar essa faculdade. E como você vai aprimorar isso? Exercitando. Sem exercitar, você não tem como aprimorar. Você precisa ir praticar para você aprender a fazer silêncio íntimo, saber identificar o que é teu e o que não é. Entendestes? Isto também depende da abstração feita, então, das qualidades íntimas do médium, desenvolvimento da faculdade mediúnica. Os espíritos se apresentam com maior boa vontade e, sobretudo, são mais explícitos com um médium que não lhes oferece nenhum obstáculo material. Então, esse obstáculo material seria o quê? A pessoa não sabe escrever. É analfabeto. Isso é um obstáculo material. Vai ficar difícil, né? Outro obstáculo material é um Galileu Galilei e a pessoa não entende absolutamente nada de astronomia. Outro obstáculo material. Entendeste? Então, por isso que o médium, ele tem sim que estudar bastante para ele oferecer um material, um psiquismo rico, para que ele possa ter facilidade de interpretar o pensamento do espírito. Entendeu? Porque qual é o meio mais rápido? É o mecânico ou o intuitivo? É o intuitivo. É mente a mente, é muito rápido, né? O mecânico, ele tem que vencer ainda, né? Porque ele vai atuar sobre a mão do médium, como ele atuava sobre a prancheta, a cesta. Porque qual é o meio mais simples de comunicação? É através da intuição, é o pensamento. Da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o evocado, né? Então, isto também depende da abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade mediúnica. Os espíritos se apresentam com maior boa vontade, sobretudo são mais explícitos com o médium que não lhes oferece nenhum obstáculo material. Aliás, em igualdade de condições morais, quanto mais facilidade tem um médium para escrever ou para se exprimir, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espiritual. Então, o processo mediúnico já é algo complexo. Imagina quando pega alguém com limitações de vocabulário, com limitações na área que o espírito... Por exemplo, quando o nosso querido Chico foi psicografar Parnaso de Além Túmulo, o que os espíritos solicitavam dele? Que ele lesse poemas, lesse trovas, lesse versos, para ele ir se familiarizando, entendeu? Nessa encarnação, tá? Para ele ir se familiarizando. Quando os espíritos começaram a psicografar, porque, gente, poemas, versos, trovas, isso tem regra. São regras. Eu não entendo disso, mas quem entende, quem estudou, sabe identificar. Isso aqui é um poema, isso aqui é uma trova, isso aqui é um verso, porque tem a numeração específica. A métrica, então, é uma técnica, não é só rimar. Tem técnica. Então, era necessário que ele oferecesse um mundo íntimo, que pudesse promover essas facilidades. Então, por que o primeiro livro foi o Parnaso de Além Túmulo? Por que o primeiro livro foi um livro de poemas, de versos, de trovas? Porque é dificílimo escrever. E não foi um espírito, são vários poetas ali dentro. Gêneros, e cada um escrevendo à sua maneira. Gente, só o Parnaso de Além Túmulo já seria o suficiente para todo e qualquer intelectual entender
compreender e aceitar a comunicabilidade dos espíritos. Então, entendeu por que não foi um Romance de Emmanuel o primeiro? Entendeu por que não foi umas obras de André Luiz o primeiro? Agora entende por que foi Parnaso de Além Túmulo? Então, os espíritos solicitavam para que ele pudesse, né? Ele mesmo conta isso no Pinga Fogo, no primeiro, quando ele diz, eu ali, um plantador de alho, estava ali regando plantação de alho, e o espírito falando sobre as nebulosas, e ele ainda diz assim, né? Sobre as nebulosas. Eu não entendo muito dessa cabeça, eu entendia de alho, né? Ele muito jovem ainda. Então, era necessário encontrar um campo mental que pudesse facilitar. Então, por isso, quanto mais o médium lê, quanto mais o médium se intelectualiza, quanto mais o médium melhora o seu vocabulário, quanto mais o médium... E a leitura promove isso. Eu digo que eu aprendi a ler no Espiritismo. Eu aprendi a gostar de ler e interpretar texto no Espiritismo. Então, à medida que a gente vai lendo, o nosso vocabulário vai melhorando, a nossa forma de pensamento vai melhorando, as nossas ideias vão aumentando, e a gente acaba... Eu gosto de simplificar para todo mundo entender. Eu pego aqui um excelente cozinheiro. O cara é o bambambam da cozinha. E eu convido ele para ir cozinhar na minha cozinha. Mas na minha cozinha só tem sal, cebola, arroz. E eu peço para ele fazer um risoto. Tem como? Não. Agora a moda é páprica. A páprica. Tem a defumada, tem a picante, tem a doce. De cozinha eu entendo um pouquinho. Ainda coloca um limão pepper. Qual é a tua área mesmo, hein? Cozinha. E aí a gente vai percebendo o quê? Que ele não terá como fazer. Ele tadinho, é a única cozinha que ele tem. E ele precisa fazer esse risoto. Então ele vai usar o arroz, o sal e a cebola. Então quem olhar vai dizer, nossa, isso não tem nada a ver com risoto. Mas o problema não era o cozinheiro. Foi a cozinha que ofertaram a ele. Entendeste? Então às vezes o espírito tem uma capacidade enorme, mas não tem um médium capacitado. Então ele vai mandar mensagem, porque é a única cozinha que tem. Então é isso que a gente pergunta. Você tem noção da escassez de médium? É muito escasso. Primeiro que nós não queremos estudar. Segundo que nós não queremos nos comprometer. Segundo que a gente faz só quando dá. A gente não se entrega, a gente não se joga ao espiritismo. A gente não quer fazer esforço para se tornar um ser humano melhor. Ou seja, gente, médium capacitado é muito escasso. É raro. Na verdade, raríssimo. Raríssimo. Entendeu agora? É isso que a gente tem que... Eu gosto de falar assim, bem claro, que é pra gente deixar de viajar, colocar os pés no chão e entender, pra gente não fantasiar. A gente não pode se fantasiar de médio e achando que nós somos um espírito superior, achando que nós estamos aqui, que nós somos um missionário de mediunidade. Não, nós somos aprendizes de mediunidade. A nossa cozinha ainda está muito empobrecida, nós não temos o material ainda para ofertar. Chico é missionário, exceção. E tinha, como diz a 910 do Livro dos Espíritos, vontade só nos lábios, né? Vontade só nos lábios. O dia que a gente enfiar isso na cabeça, a gente vai deixar de se fascinar tanto. Sabe? Tem muita gente fascinada por aí. Quando você escutar alguém dizer que o mundo espiritual precisa de ti, precisa para atender os desencarnados, sinal de alerta. Enfia uma coisa na cabeça. A desobsessão, ela tem um propósito. O desencarnado, ele é uma consequência.
Mas o ponto primordial é o desencarnado. A espiritualidade permite, isso está muito claro na obra que nós estamos estudando, Missionário da Luz, quando a gente for ouvir Alexandre falar. Alexandre vai dar-lhe uma puxada nessa palestra que ele vai dar no mundo espiritual. Que a Mita e a Carla vão voltar para o estudo, porque a gente precisa dela na gravação. E o que acontece? O que ele diz? O que ele fala lá? Que o propósito da desobsessão é para atender os encarnados, para a gente ouvir o testemunho vivo e sair dali refletindo e fazendo um esforço para se melhorar. Mas aí a gente se fascina, a gente acha que a gente é médium, né? Que a gente está lá para atender os irmãozinhos. O dialogador começa a se achar uma pessoa muito importante, até um espírito superior. Os médios de apoio começam a se fascinar, porque está dando fluido. E todo mundo viaja, e a parte principal, que era ouvir aquelas lições para trazer para a sua vida, se perde. Mas por quê? Porque não foi dito, não entendeu, não estudou que a doutrina, o propósito da desobsessão é atender também e principalmente os encarnados. Por isso que o papai permite que haja a desobsessão. Estudamos libertação. Era o Gúbio? Sim. Quantos o Gúbio libertou quando ele foi lá para a casa da Margarida das Lianas? Ele precisou de algum médium, de alguma reunião de desobsessão? Não. O único médium que aparece ainda está fazendo besteira. O único médium que aparece ainda estava fazendo besteira. E olha o tanto de espírito que ele atendeu. Então, vamos abaixar a ponta do nariz e entender que nós também, quando estamos numa desobsessão, somos os pacientes principais. Somos os doentes principais para ouvir, refletir e colocar em prática. Porque é como se nós dissesse assim, olha, fulano só estudou e leu os lamentos no céu e inferno. Você ouviu e viu o sentimento de cada dor. Então, quem frequenta a reunião mediúnica tem recursos ainda maior para se esforçar para se tornar um humano melhor. Ficou claro? Aliás, em igualdade de condições morais, quanto mais facilidade tem o médium para escrever ou para se exprimir, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espiritual. Por quê? Como a cozinha já tem páprica doce, páprica picante, páprica defumada, limão pepper, alecrim, manjericão, tomilho, ou seja, né? Todas as verduras que você possa imaginar, ou seja, cada vez mais nós teremos cozinheiros interessados a ir cozinhar nesta cozinha. Por quê? Porque a cozinha está muito bem equipada. Entendeu quando se fala de médium? É isso. De forma bem simples é isso. E esse equipado é conduta moral e estudo. Tá? Com o tempo, o espírito estranho, que ele está ali começando, né, com aquela médium, se identifica com o médium e também com aquele que o chama, o dialogador. Posto de lado a questão de simpatia, estabelece-se entre eles agora relações fluídicas, que tornam mais rápidas as comunicações. Relações fluídicas entre eles. Que isso é a capacidade do médium, essa facilidade dessa combinação de fluido. Presta atenção. O espírito atua sobre o corpo ou sobre o perispírito? E o perispírito é composto de quê? Fluido universal. O meu corpo perispiritual é feito do fluido universal desse planeta. Mas a mesma composição do meu perispírito é a mesma composição do da Mita? Não. Porque a Mita atraiu fluidos específicos para o grau de evolução dela. Eu atraí específico para o meu grau de evolução.
Porque o corpo perispiritual, ele está de comum acordo com a minha evolução. Aí vamos pegar a libertação, a queridinha lá do psiquiatra, a segunda esposa. Como é que era o corpo perispiritual daquela menina, totalmente deformado? Que tipo de fluido ela utilizava? Do pior que tinha aqui na Terra. O nosso Senhor Jesus, quando reencarnou, que ele teve que se revestir não só do corpo físico, mas da matéria, do fluido desse corpo. O corpo perispiritual se revestiu dessa matéria. E o que diz no livro A Caminho da Luz? O que o Emmanuel nos fala? E o livro A Gênese também, que foi usado o que tinha de melhor para compor o corpo perispiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu, gente? Ficou claro isso? Então, o Espírito, ele vai ter essa combinação fluídica. Por isso que, mais uma vez, ele vai falar: precisamos ainda levar em conta a facilidade que deve resultar do hábito da comunicação com tal ou qual Espírito. É por isso, então imagina o bem-estar de Emmanuel em poder se acoplar a um Francisco Cândido Xavier, uma alma nobre, doce, querida, prestativa, que vibrava o bem, vibrava o amor, pô. Agora imagina o Emmanuel ter que escrever de amor por um coração raivoso, hipócrita. O que você acha? Ele vai sentir uma simpatia ou uma rejeição? E essa rejeição não é assim: eu não gosto de ti. Não é isso. Essa rejeição, gente, é de sentimento. Porque um pensa uma coisa, sente uma coisa, e o outro pensa outra. Logo vibra diferente. Ficou claro isso? A gente tentou exemplificar e deixar bem claro para a gente não ficar viajando, né? É isso. É isso. É por isso que a primeira entrevista nem sempre é tão satisfatória quanto seria de desejar. E é também por isso que os próprios espíritos pedem frequentemente que os chamem. Então, assim, a primeira vez que está chamando o espírito, a primeira vez já vai ter maior facilidade? Não. É a primeira vez com o médium, é a primeira vez com o evocador. Então, ali eles estão no processo de adaptação. O ambiente, porque é vibração. Pedem frequentemente que os chamem de novo. O espírito que vem habitualmente está como em sua casa. Fica familiarizado com os seus ouvintes e intérprete, fala e age com mais liberdade. Porque já conhece, né? Já chega assim: e aí, Conceição? Gente, é simples. Quando você chegou aqui no EOS pela primeira vez, como é que foi? Tu já te sentiu em casa? Tu conseguiu tirar a brincadeira com a Mita, com a Carla, com a Lígia, com o Augusto, com o Tarcísio? Foi isso? Não. Você chega, você observa, você está ali se ambientando. Lá para a segunda, terceira, quarta vez, você poderá se ambientar ou não. Já pensei, não me senti bem e não volto mais. Pronto. Assim acontece no mundo espiritual, porque eles também estão chegando num grupo. Por isso a responsabilidade é do grupo. Por exemplo, se alguém chegar aqui e a gente não receber bem, a responsabilidade é do grupo. O grupo não acolheu e o grupo vai responder por essa pessoa que não ficou. 277. Alguma dúvida, alguma colocação? Tá claro que nem o sol de meio-dia de Manaus? 277. Em resumo, do que acabamos de dizer, pode-se concluir 2 pontos. Vamos lá. Que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este quem? O espírito, a obrigação de estar à nossa disposição. Primeiro ponto, tá? Vamos concluir. O fato de evocar, isso não quer dizer que tu vai garantir que o espírito vai lá. Ele pode dizer, não vou e pronto. Que ele pode vir em certa ocasião e não comparecer em outra. Com um médium ou um evocador que lhe agrade. E não com outro. Eu vou com outro médium, vou com outro dialogador. Não gostei disso não. Que pode dizer o que quiser, sem ser constrangido a dizer o que não queira. Só fala se o quiser. Que pode ir embora quando bem entender. Fui. Gente, eu trabalhei em reunião mediúnica, eu sou médium ostensivo,
E eu me recordo que tem dialogador que só Jesus na causa. O dialogador quer dar uma palestra. E o espírito está ali, coitado, com dor. Então ele fica blá, 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 blá. E algumas vezes eu virei e disse assim, amigo, o espírito já foi. Porque o espírito não aguentou. Porque é dialogador, diálogo é via dupla. Tu fala, eu falo, tu fala, eu falo. Mas o cidadão quer fazer palestra, o espírito vai embora. E não tem que obrigar ele a ficar. Não tem como eu, o médico, dizer fica, não adianta. E isso aconteceu algumas vezes. Aí o dialogador, para não perder a bola, e vai, Deus, meu irmão, que Deus lhe abençoe, que você possa ser amparado. Mas já foi. E quando tem dialogador que treme a voz, para mim é pior ainda. Parece que tremendo a voz, o espírito escuta melhor, né? Senhor Jesus. Onde que aprenderam isso, gente? Olha. Vocês, o quê? Para acabar. Continuando. Que ele pode vir em certa ocasião e não comparecer em outra, com um médium ou um evocador que lhe agrade, e não com outro. Que pode dizer o que quiser sem ser constrangido a dizer o que não queira. Que pode ir embora quando bem entender, enfim. Que por causas dependentes ou não da sua vontade, pode de repente deixar de vir, mesmo depois de se haver mostrado assíduo durante algum tempo. Veio, não vou mais. É em razão de todos esses motivos que, quando se deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário perguntar se o guia protetor, se a evocação é possível. Kardec fazia isso? Sim. Quem era? São Luís. Está muito claro. Para você entender o trabalho de Allan Kardec, você tem que ler Revista Espírita. Para você entender o trabalho de divulgação, você tem que ler Viagem Espírita. Senão você não vai entender. Para a gente entender as obras básicas, o trabalho, tem que ler Revista Espírita. É necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. Caso não o seja, ele geralmente dá os motivos, sendo então inútil insistir. Algumas vezes São Luís fala isso, né? Não é possível evocar esse espírito. 278. Uma questão importante se apresenta aqui. Há de saber se há ou não inconveniente em evocar espíritos maus. Isso é muito interessante. 278. Uma questão importante se apresenta aqui. Há de saber se há ou não inconveniente em evocar espíritos maus. E isto depende do fim que se tem em vista e da ascendência que se pode exercer sobre eles. Então, Kardec evocava os espíritos maus? Sim. Evocava. Lembra lá do livro dos médios? Aquele caso, daquela casa mal assombrada, que aquele cidadão, alguém comprou a casa, um senhor morreu, e depois o filho foi lá tomar satisfação, levou um bufetão, né, um soco. E depois o professor Allan Kardec decidiu evocar esse espírito, e aí se contou a história. Ele estava preso nessa casa que há quase 200 anos, né? Está em Revista Espírita, meninas, também esse caso, né? Está na Revista Espírita. Já está gravado no nosso canal. Então, ele evocou, e uma das coisas que mais chamou a atenção do espírito, que sensibilizou, é porque eles oraram por ele. Ele disse, nunca ninguém orou por mim. Então, a gente vai observando o quê? Mas aí, lembra, o grupo, a intenção, o sentimento. Por isso é isso que ele está falando aqui, olha. E isso depende do fim, né, ou seja, qual o propósito que se tem em vista e da ascendência que se possa exercer sobre eles. Não há inconveniente quando são chamados com um fim sério, instrutivo e tendo em vista melhorá-los. Né? Aí precisa de conduta moral. Né? Nossa, pode melhorar quem tá no meio. Ao contrário, ele vai falar isso já aqui, cara. Ao contrário, o inconveniente é muito grande quando se faz a evocação por simples curiosidade ou por divertimento, ou ainda, quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. Então a gente sabe que tem irmãos
que evocam espíritos para fazer pedidos. Estou falando de todas as religiões que são espiritualistas. Olha o que ele vai dizer aqui. Os espíritos bons, neste caso, podem muito bem lhes dar o poder de fazer o que lhes é pedido, sob o risco de ser punido severamente mais tarde o imprudente que ousou invocar o auxílio deles, supondo-os mais poderosos do que Deus. É inútil a quem assim proceda fazer bom uso do auxílio pedido e despedir o servidor, uma vez prestado o serviço, visto que tal serviço, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o espírito mau. O que os espíritos dizem quando essas pessoas que costumam fazer pedidos a esses espíritos? Nós te servimos quando tu estavas na terra. Quando essa pessoa desencarna, esses espíritos vão recebê-la e diz: a partir de agora tu irás me servir, devolver o que eu não fui teu escravo atendendo teus pedidos, agora é minha vez. Quando eu leio isso aqui, aí eu entendo por que Moisés proibiu. Então, para muitos terrícolas, hoje, no ano de 2023, ainda deve ser proibido. Não é brinquedo, mundo espiritual. Uma vez prestado serviço, visto que tal serviço, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o espírito mau. E este não larga facilmente a sua presa. E aí ele pede para ver o item 212. 279, para finalizarmos. Ninguém exerce ascendência sobre os espíritos inferiores. Ninguém. A não ser pela superioridade moral. Por isso, Jesus ter falado aos seus discípulos. Seus discípulos foram lá, tentaram expulsar o espírito, né? Os demônios, daimon, né? E eles não conseguiram. Jesus foi lá e retirou o espírito. E aí os discípulos, cabisbaixos, disseram: Senhor, nós fizemos tudo do jeito que o Senhor ensinou, por que nós não conseguimos? E aí Jesus respondeu: para essa classe de espíritos é necessário jejum e oração. E não pensa que é jejum de passar fome. Ele está falando realmente de conduta moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam, contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta. Eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Certa vez, alguém tentava domar um espírito rebelde. Isso Kardec estava lá presente, que ele vai contar o caos. Unicamente pela ação da sua vontade. Eu determino que você saia daqui. Recebendo a seguinte resposta do espírito: deixa-me em paz com esses ares de fanfarrão, pois não vales mais do que eu. O que se diria de um ladrão que pregasse moral a outro ladrão? Eles falam. Uma vez eu estava numa reunião mediúnica e o médico, coitado, às vezes ele pena porque a gente tem que filtrar. Porque se a gente for falar tudo, muitas vezes o dialogador não volta mais. Entendeu? Mas eu me recordo de um que o espírito olhou. Sabe assim, a gente quando é médium, a gente sente o espírito olhando. Parece que eles olham assim no fundo da... É impressionante olhar. Parece assim que ele vai penetrando. E ele dizia assim para o dialogador: bem sei para onde tu vais todas as noites.
O dialogador ficou de mal de mim. Eu dei vontade de dizer, e olha que eu não falei tudo, viu? Ah, se eu conto onde é. Deixa-me em paz. Eu bem sei para onde tu vais todas as noites e agora tá aqui querendo falar de evangelho. Entendestes? Então não é brinquedo, não. É isso aqui, olha aqui, ó. Pois não vales mais do que eu. Aí ele faz uma comparação. O que se diria de um ladrão que pregasse moral a outro ladrão? Há quem se espante de que o nome de Deus, diz Kardec, invocado contra os espíritos maus, não produza nenhum efeito. São Luís explicou a razão desse fato na resposta seguinte. Ele disse, em nome de Deus, o espírito aqui, em nome de Deus, nada. Mas por quê? Aí São Luís responde aqui. O nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por alguém que possa servir-se dele, do nome de Deus, com autoridade, em razão das virtudes que possua. Então não é o tom da voz e o grito, não. Pronunciado por quem não tenha superioridade, é uma palavra como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas com que se procure dominá-los. A arma mais terrível se torna inofensiva em mãos inábeis ou incapazes de manejar. Tá? Então, é por isso que os espíritos dizem, e a gente estudou isso, acho que a semana passada aqui. Os espíritos não se importam com palavras. Tudo é o quê? Emoção, intenção e sentimento. Muitas pessoas estão olhando para ti, dizendo eu te amo, e estão te matando. Foi bom, gente. Deu para aprender um pouquinho? Para mim, um dos casos mais chocantes de obsessão, e a própria pessoa me contou. Ele disse assim, tia, eu incorporava médio inconsciente, minha mãe me contava, e quando eu voltava, eu estava com a mão toda machucada. Quando eu incorporava que a minha mãe tentava, coitada, na casa dele lá, começava a conversar, ela dizia assim, eu começava a rezar no desespero dela, né, para nós estar no céu santificado, e aí o Espírito olhava para ela e dizia assim, quer medir forças comigo? Pera lá. E na frente da casa tinha uma grade, aquelas grades com aquelas pontinhas, sabe? Aquelas lanças. E o Espírito ia lá e começava a esmurrar naquela lança. Machucava a mão do rapaz todinho. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Escasso. Primeiro que nós não queremos estudar. Segundo que nós não queremos nos comprometer. Segundo que a gente faz só quando dá. A gente não se entrega, a gente não se joga ao espiritismo. A gente não quer fazer esforço para se tornar um ser humano melhor. Ou seja, gente, médio capacitado é muito escasso. É raro. Na verdade, raríssimo. Raríssimo. Enfia uma coisa na cabeça. A desobsessão, ela tem um propósito. O desencarnado, ele é uma consequência, mas o ponto primordial é o desencarnado. A espiritualidade permite, isso está muito claro na obra que nós estamos estudando, Missionário da Luz, quando a gente for ouvir Alexandre falar. Alexandre vai dar-lhe uma puxada, e o que acontece? O que ele diz? O que ele fala lá? Que o propósito da desobsessão é para atender os encarnados, para a gente ouvir o testemunho vivo e sair dali refletindo e fazendo um esforço para se melhorar. E todo mundo viaja, e a parte principal, que era ouvir aquelas lições para trazer para a sua vida, se perde.
Então, vamos abaixar a ponta do nariz e entender que nós também, quando estamos numa desobsessão, somos os pacientes principais. Somos os doentes principais para ouvir, refletir e colocar em prática. Entendeu quando se fala de médium? É isso. De forma bem simples é isso. E esse equipado é conduta moral e estudo. O que os espíritos dizem quando essas pessoas que costumam fazer pedidos a esses espíritos? Nós te servimos quando tu estavas na terra. Quando essa pessoa desencarna, esses espíritos vão recebê-la e diz: a partir de agora tu irás me servir, devolver o que eu não fui teu escravo atendendo teus pedidos, agora é minha vez. Os espíritos não se importam com palavras. Tudo é o que? Emoção, intenção e sentimento. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, Senhor Jesus, nós lhe agradecemos por mais esse momento que o Senhor nos deu, de estudo, de reflexão, de aprendizado, para que nós possamos entender a seriedade da doutrina espírita. Muito obrigada. Agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes. E se Deus, nosso Pai, nos permitir, até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.